E vocês, imagino que estão numa faixa etária bem abaixo que a minha, né? Talvez alguns iniciando o mercado de trabalho, outros já trabalham. Então, eu quero passar um pouco do olhar também dessa evolução do mercado de trabalho e todos os conflitos, né, que esse mercado está vivendo agora, tá? Então, por favor, podem ir interrompendo a cada slide, a cada tema que vocês tiverem com dúvida aí, né? Quem tiver interesse aí, estou vendo que o Caio e a Damares estão com câmera abertas, os demais, se puderem, acho que depois fica legal aí no bate-papo, mas fiquem à vontade, nada aqui é obrigatório, né? Eu quero que vocês curtam esse momento aí, tá bom? Deixa eu começar a compartilhar aqui. Outra coisa, Bela, essa apresentação depois pode compartilhar com a turma aí, tá? Não tem nenhum segredo aqui, Beleza. é tudo nosso, tá certo? Então tá. Então deixa, Combinado. quando vocês estiverem vendo aí, me falem. Já estamos vendo. Então, beleza. Tá em modo apresentação aí? Que aqui aparece uma tela dashboard com todos os Tá, slides, tá em modo aqui tá apresentação? normal. Uhum. Beleza. Bom, então tá. Então vou passando aqui. Se tiver descompassado com o que eu estou passando e falando, vocês me ajudem, tá? Vocês viram que eu estava com problema no início aqui, e estou via web. Eu não estou no aplicativo do Teams. Então, quero me apresentar rapidamente aí, tá? Meu nome é Márcio Cruz Paulo. Eu já há algum tempo estou na área de RH, né? Desde 2004. Então, vamos dizer aí que há 20 anos, mas não quer dizer que isso, assim, não quer dizer nada, porque o mercado de trabalho, ele muda, e nos últimos 5 anos, eu digo assim, principalmente pós-pandemia, né? Olha quanto o mercado mudou. E aí, a cada dia é um novo aprendizado. Mas a minha origem, primeiro, eu fui de ciência da computação. Então, eu trabalhei nessa área, formei nessa área em 98, atuei, depois quis mudar de segmento, fui para RH, passei por algumas grandes empresas aí de segmento de mineração, consultoria e indústria, né? Hoje eu trabalhei junto com a Bela na Belgo, né, Bela? E hoje também tenho uma carreira aí de empreendedor aí no segmento da construção civil, tá? No mercado digital, comecei a fazer alguns podcasts. Então, você vai me encontrar aí nas redes sociais, vocês vão me localizar aí pelo Márcio Cruz Paulo, né, nas plataformas aí que a gente mais usa aí, como LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, tá bom? O que eu queria primeiro trazer aqui para vocês, né? Eu acabei não perguntando, né? Mas imagino que vocês são recentes aí pelo que é a mentoria da Bela, né? Vocês são recentes de mercado de trabalho, ou, né, ainda estão no início de jornada. Mas o que eu venho falando ultimamente é o seguinte: as pessoas, elas estão muito inquietas, né, e inconformadas com a lentidão que são os processos de carreira das empresas, né? E aí eu venho falando o quanto é importante que todas as pessoas entendam qual é o organograma da empresa aonde você está atuando. Então, se eu entro na empresa admitido ali num nível de assistente, num nível de analista júnior ou numa atividade de trainee, é importante que a gente entenda qual é a estrutura hierárquica, né, organograma mesmo que aquela empresa possui, para que a gente consiga trilhar a nossa trajetória de carreira. E aí vocês já devem ter ouvido aí, talvez na mentoria da Bela, a ideia do Júnior Plano Sênior, nós vamos falar daqui a pouco, mas também a carreira em Y, onde você pode ir lá na frente ir para uma trajetória gerencial, de gestão, ou para uma trajetória mais especializada, né? Um nível mais técnico. Então, vários formatos se falam no mercado, né? Então, o meu caso, por exemplo, quando eu estava em TI, eu estava numa trajetória legal, numa crescente profissionalmente, resolvi mudar de carreira, eu tive que descer, né, fazer um downgrade de posicionamento na estrutura para recomeçar na área de RH.
Ou seja, né, então o mercado fala às vezes em carreira em W, vocês vão escutar isso por aí também, tá? É muito de RH, viu, gente, essas coisas, mas é bom eu ir falando para que vocês, quando escutem isso mais para frente, entendam o que o profissional está falando, tá? E outra coisa que é muito comum os RHs apresentarem é essa estrutura de pirâmide, aonde todas as empresas classificam aí os cargos entre operacional, tático e estratégico, né? Aonde a primeira camada ali do operacional são as atividades de funcionamento, é realmente quem tem rotinas operacionais, então se pegar aí uma fábrica, tá ali os operadores de produção. E o nível tático são as atividades de melhoria, né? Como os analistas. Hoje aqui, a maioria de vocês, né, para a gente contribuir aí, como que está aí o posicionamento de vocês, né, nos cargos, né? Quem quiser falar pode abrir o microfone ou digitar aqui no chat. Vocês, quem já estiver trabalhando, né? Qual é o título de cargo que vocês estão ocupando hoje? Eu É, sou analista júnior. Analista júnior, legal, também estou como analista júnior. legal, perfeito. Beleza, então tá. Então nós estamos falando aí com um público, né, de analistas. Ótimo. Então, é muito importante, né, saber aí que o analista, ele está, né, no que eu chamo aqui de atividades de melhoria. Você, às vezes, tem rotinas, sim, mensais, né, coisas que tem que entregar mensalmente, mas já é uma posição que você pode inovar no processo de trabalho, você está ali numa construção de políticas, procedimentos, né? Está numa estrutura que vai subsidiar, em muitos casos, a equipe operacional. Então, por exemplo, se você está numa área de engenharia, o nível de analista, junto com o engenheiro, vai desenhar ali o que seria um procedimento de produção, um fluxo, um trabalho de melhoria contínua, um trabalho de Kaizen, né? Então, o cargo de analista, né, tá mais nesse aspecto de melhoria, assim como o nível estratégico já pega aí realmente gerentes, diretores, né? Então, pega essa pirâmide aí. Imagino que isso aqui vai ser muito importante vocês saberem na hora que começa a olhar para o contexto de estrutura organizacional, tá? E aí vem essas questões, né, gente? Vocês que estão aí como analistas, então, o mercado evolui, passa tempo, e esse tema do júnior, pleno e sênior nunca deixa de ser o problema, né? Nunca deixa de ser um problema. Por quê? O título de júnior é chato, né? Até nas brincadeiras, eu lembro que o pessoal fala, você é juninho demais, né? E aí começa a incomodar. É tanto que tem algumas empresas que usa, ao invés de júnior, pleno e sênior, usa 1, 2, 3, né? Não sei se vocês já falaram sobre isso em algum momento, né? Justamente para não criar essa ansiedade nas pessoas de sair do nível júnior para ir para o nível pleno. Por quê? Se a gente for falar das caracterizações dos níveis, né? Então, o nível júnior, vocês já devem também ter passado isso com a Bela, que normalmente o nível júnior ali é o cargo de entrada, é a pessoa que vai aprender uma atividade, está iniciando na carreira, então eu caracterizo ali com o faz aprendendo, né? Então você está ali aprendendo uma atividade, fazendo, mas tem alguém ali te mentorando para isso. O nível pleno, a pessoa já está fazendo uma atividade mais sozinho, e o nível sênior já está ensinando, né? Então, o sênior é de senioridade mesmo, né? Mas o que eu queria falar muito com vocês é o seguinte: não correlacione esses níveis ao tempo de formado, tempo, a sua idade, né, o tempo que você está na empresa, porque se você decide em algum momento fazer uma transição de carreira, assim como a Bela fez a dela, né? Vou pegar a Bela aqui como exemplo agora, que era uma pessoa que
estava em engenharia, vamos supor que ela tivesse avançado mais no nível aí de engenheira, mas optou por ir para RH. Ou seja, se ela já tivesse no nível pleno sênior lá na engenharia, na hora que ela fosse para RH, ela teria que topar o desafio de voltar a ser um analista júnior. Ela poderia ter 50 anos de idade, mas naquela atividade de RH, ela é novata, ela tem que pegar e entender novamente, né? Ela vai construir uma trajetória novamente, né? de carreira. O que a pessoa, quando ela faz um redirecionamento de carreira, que ela leva como vantagens? Conhecer a estrutura organizacional não é uma novidade mais. Então, o tempo de desenvolvimento da maturidade vai ser mais rápido do que uma pessoa que é uma entrante de mercado, porque aí já conhece cultura organizacional, já sabe como as políticas e procedimentos, já entende o que é lidar ali com a hierarquia, né? Políticas, procedimentos, e simplesmente vai aprender ali o conceito da nova área que a pessoa está redirecionando. Então, eu pegando também o meu exemplo, foi isso. Na época que eu era de TI, eu estava já num nível avançado, já, e o cargo na época chamava administrador de redes. E aí eu falei, não quero mais. Quero ir para uma área de RH. E aí eu voltei, o meu foi menos ainda, que eu voltei para ser assistente de RH, né, que era a porta de entrada para poder começar essa nova trajetória aí, né, profissional da área de RH, tá? Então, eu acho que o mais importante que a gente deixa de recado aqui é não correlacionar essas categorias do júnior, pleno e sênior com o tempo, né? Eu estou há 3 anos como júnior. O mais importante é aonde você estiver, você entender quais são os critérios para que você mude de nível, né? Então tá, entrei na empresa, ela tem aqui as classificações, eu preciso entender, então, o que eu tenho que fazer para poder mudar de júnior para pleno, de pleno para sênior, né? Essa que é a parte mais importante, tá bom? Bom, e aí, quando eu disse lá no início, né, com relação a conflitos de gerações, hoje, se você pegasse, quando a gente pega aqui, né, as informações do IBGE com relação à faixa etária das pessoas, a gente vê que não é mais uma pirâmide, né? Então, por exemplo, eu vim de uma família que a minha mãe tem 9 irmãos. Aí eu já sou filho único. A minha filha também filha única, né? Vocês, certamente, a família de vocês já é menor do que é a do pai de vocês, dos pais de vocês, né? E aí a pirâmide está criando, então, essa barriga aí, onde a base está ficando curta, né? Vocês, né? Então, é um público aí que estão aí nesse início de entrada de mercado e a população ficando velha. E por que eu trago isso aqui? Porque nós estamos numa virada de chave aonde vocês entrantes de mercado, e até eu também, né, que estou um pouquinho mais velho na idade, mas a gente passou a ter um poder maior sobre gestão da própria carreira. Então, o que ocorre? Por muito tempo, principalmente aqui no Brasil, que é um país onde o desemprego sempre foi um índice muito alto, as pessoas ficavam com aquele receio ali, né? Não, eu preciso assegurar o meu emprego, eu estou aqui e quero me aposentar nessa empresa, né? E esses conceitos não existem mais. Hoje, por exemplo, quando eu participo de processo seletivo lá na empresa que eu estou, por muitas vezes o candidato ele pergunta coisas que não perguntava antes, né? Então, qual é o propósito da empresa? O que ela por que ela existe? Como que é a cultura aqui? O que ela tem de políticas ESG? Né? Então, já tem alguns questionamentos aonde o candidato é que escolhe a empresa que vai trabalhar. Né? Por muitos anos, a empresa ficava ali, né, recebendo aquele monte de currículos e ia selecionando as pessoas. Claro que isso ainda acontece, mas
já está tendo uma forte virada de papel. Não sei se vocês têm algum exemplo de vocês já terem tido a oportunidade de escolher não trabalhar em alguma empresa, né? Se teve alguém que teve alguma experiência similar a essa, pode comentar aqui, né? Mas vai acontecer. Eu tive já essa experiência de participar de uma entrevista numa grande empresa multinacional. Na hora que eu cheguei nas etapas finais para conhecer ali quem seriam os meus líderes, não gostei do estilo do cara e vi que era uma cultura da empresa, algo mais arrogante, uma relação mais dura, e eu sou uma pessoa de relacionamento. Então, eu não sirvo para trabalhar em ambientes tão hostis. E aí eu optei por não ir, porque achei que para minha carreira não seria legal, né? Diga, Caio, levantou a mão aí, pode contribuir aí. Eu contribuí para não te deixar falando sozinho, mas Obrigado. eu passei justamente por isso. A empresa que eu tô, aquela coisa de segurança mesmo, eu fui, só que o processo seletivo, tipo assim, fui aprovado e o processo de admissão foi demorado. Então, durante esse tempo, que foi quase um mês, eu participei de outro processo seletivo e no meio do processo seletivo, meio que eu senti que eu já estava sendo aprovado. E ele falou assim, se for para escolher, vai ser qual? E eu fiquei, porra, aí eu falei, pô, eu falei assim, eu prefiro o outro, porque a empresa que eu tava, a segunda proposta era para trabalhar online. E eu falei assim, pô, eu tô precisando de uma vivência empresarial, de tá vivendo com outros profissionais. Eu, tipo assim, passei vários anos assim só trabalhando no online, eu falei assim, eu tô precisando ter uma visão mais organizacional, entender como o setor funciona com o outro, hierarquia também, porque eu trabalhava muito no meu tempo. Aí eu falei assim, pô, tô precisando dessa vivência. E tipo, não era nem questão de salário. Naquele momento eu falei, não, agora eu tô precisando disso. Aí foi uma coisa que eu tive esse momento de tipo assim, pô, agora eu acho que para minha carreira faz mais sentido isso daqui. Aí faz todo sentido isso que você falou. Exatamente, é isso aí, cara. Essa escolha, ela é muito importante, né? Hoje, uma coisa que eu também gosto muito de falar, assim, gente, todos nós temos as nossas contas a pagar e essa vontade, né? Imagino que boa parte de vocês ainda mora com a família, mas aquela vontade de alcançar logo uma certa independência financeira, ela fica batendo na porta aí diariamente, né? E aí, não é só a troca do tempo por dinheiro, sabe? Beleza, num primeiro momento pode até ser, pô, formei, fiz meu estágio, vou arrumar um emprego aqui para ganhar um salário e tal, mas rápido, quando você faz uma escolha que não está aderente com o seu perfil, rapidamente você vai já botar aí o seu currículo para rodar no LinkedIn, vai começar a se candidatar a outras oportunidades, tudo é válido como experiência, mas se a gente puder, né, de primeira e já ser o mais assertivo possível, é legal, porque não tem coisa pior do que você acordar e ir para uma obrigação que não está te agradando ali, né? Então, esse exemplo seu aí, Caio, excelente, né? Excelente mesmo. E nós vamos falar desse tema aí dos modelos de trabalho daqui a pouquinho, né? Acho que contribuiu muito aqui, tá? Eu queria compartilhar uma Bora questão, lá. que é Uhum. até um pouquinho diferente, mas foi dentro da empresa que eu trabalho. Eu estava numa vaga, mas era uma vaga como terceira. E surgiu uma oportunidade em outra área de uma vaga e eu fiz o processo seletivo. Uhum. E aí, quando os meus gestores ficaram sabendo, obviamente eles, né, não gostaram, mas assim, eles tentaram fazer uma contraproposta, sim, só que não, não foi muita coisa. Eu levei em consideração outros pontos, e aí eu tomei a decisão de falar assim, olha, gostava muito de trabalhar na área, gostava muito das pessoas, mas eu tinha outros objetivos, e aí eu optei por seguir, né, para mudar de área dentro da mesma empresa, né? Teoricamente dentro da mesma empresa, porque eu era contratada por outra, mas estava já trabalhando lá dentro, mudar de área e migrar.
por conta de uma escolha que eu achei que seria melhor para mim. Até na hora quando eu estava fazendo processo seletivo, meu gestor tentou falar que provavelmente eu ia ganhar menos, mas na verdade foi até mais. Mas ele veio com umas conversas de que para a área que eu ia não talvez não ia ter muita possibilidade de crescimento, mas aí eu fui vendo, né, o que eu acreditava que tinha como benefícios e achei melhor realmente ir. Perfeito. Gente, gestor não gosta de ter trabalho, tá? Gestor não gosta de ter trabalho. E qual que é o trabalho aí? Ter que selecionar outra pessoa para o seu lugar, né? Então, as empresas, né, investem muito em processos internos de falar assim, olha, eu quero desenhar um plano de carreira aqui para que as pessoas se preparem e tal. E aí, tem gestor que não quer ter esse problema, principalmente se a área dele é uma área formadora de mão de obra, né? Porque senão ele vai ficar todo o tempo treinando gente, perdendo, treinando gente, perdendo. Treinando... Então, é um tipo de cuidado que você tem que ter na hora da relação aí com o gestor mesmo, né? Falar assim, poxa, o cara, em vez de me apoiar e entender que o meu conhecimento ainda continua aqui dentro da empresa, é muito melhor do que se você fosse embora, né? E aí nunca ele não ter contato com você, você levar todo o conhecimento adquirido embora para outro lugar, né? Então, vocês vão esbarrar ainda, principalmente, né? Eu falo muito de mercado brasileiro aqui, porque é onde eu trabalho hoje, eu atuo com expatriados também. No Brasil, ainda pega uma estrutura onde a liderança, o cara é mais velho, sabe? Então vai ter esses conflitos aí da geração, né? Você querendo voar e o cara querendo te segurar, né? Então vocês vão ter que ser firmes nas decisões aí, né? Não deixem com que a rotina do trabalho diário das empresas impeçam que vocês realizem seus sonhos profissionais de fato, tá bom? E aí vamos entrar aqui agora para a parte mais gostosa, acho, do dia aqui, nós vamos falar de dinheiro, né? Salário, dinheiro, negociações e tal. Vamos bater um papo aqui. Imagino eu que até em complemento com os temas que a Bela trabalha, né? Vi um post da Bela essa semana falando aí como negociar seu salário, né? Então, em complemento ao material que a Bela divulgou essa semana, eu quis trazer aqui esses dois eixos aqui que eu acho que é super legal vocês refletirem sobre, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer esses eixos quando a gente está falando de alguns temas, né? E aí, se você falar assim, quero negociar meu salário, cada um sabe como é que está performando, né? Tira a parte egocêntrica da coisa e vai fazer uma autoanálise. E aí você pega esse eixo aí, sendo aí a parte de baixo para performance e o de cima, aí, o lateral aí, para remuneração. E aí o que eu coloco aqui? Ó? Se você percebe e já recebeu feedbacks de que a sua performance está baixa e a sua remuneração também está baixa, então, você sabe ali que precisa fazer um plano de desenvolvimento, né? Um plano de melhoria, para que você tenha, então, barganha para poder, lá na frente, de fato, fazer uma negociação salarial. Mas, então, ó, minha performance está baixa, não estou entregando legal, recebi alguns feedbacks não bons, minha remuneração também ainda está baixa, estou iniciante ali, normalmente as empresas têm as suas tabelas salariais, tal, tá tudo baixo. Então, como que eu desenvolvo com a minha liderança, qual que é o meu plano de desenvolvimento aí das melhorias? Agora, se eu sei que a minha performance está baixa, mas a minha remuneração está alta por algum motivo, né? Vocês ainda são entrantes de mercado, mas é muito comum, às vezes, você estar numa posição e aí você vai ficando naquela posição há muito tempo e você vai recebendo ali aumentos, ou por força sindical, ou porque a política de remuneração da empresa vai caminhando o seu salário numa faixa de uma tabela salarial e você vai aumentando o salário,
mas você percebe que a sua performance não está tão boa. E aí eu coloco aí, ó, é um alerta, né, gente? Empresa não é ONG, né? A empresa está lá para que a gente entregue bons resultados. Sempre vai ter alguém olhando para a gente. Então, outra coisa, né? Quando a empresa precisa fazer um plano de economia, um plano de reduções de custo, o primeiro olhar da empresa é a folha de pagamento. Então, é muito importante que a gente, enquanto profissionais, faça sempre uma autoanálise de como que está a minha performance, tá? Um outro quadrante que eu coloco aqui. Eu tenho performance alta, mando muito bem, mas a remuneração tá foda, né? Eu percebo que eu entro lá no Google, no Glassdoor, olho que o meu salário está muito abaixo da média do mercado. Então, o que eu digo? Você vai e tenta negociar. Se não rolou uma negociação, gente, se valoriza, tá? É muito importante a gente não ter medo de se valorizar. Falar, cara, não estou satisfeito com a minha remuneração fixa anual, com bônus, daqui a pouco nós vamos falar dessa composição toda aí, né? E existem várias ferramentas no mercado que te dão essas informações com relação ao salário que outras empresas e a média do mercado está pagando. Então, não deixem de se valorizar. E aí, o quadrante mais top de todos, né? Então, eu tenho boa performance, alta performance e também tenho alta remuneração. Então, beleza, você está voando na carreira, né? Continua aí no direcionamento para que você continue, então, sempre avançando aí para novas posições, continuando performando muito bem, e sabendo que seu salário está acima da média de mercado. Então, por mais que vocês estejam numa empresa legal, é sempre importante saber quanto que é a média que o mercado está pagando. Uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, às vezes você está numa empresa muito boa, mas a remuneração ali é baixa. Avalie também o custo do aprendizado, porque tem muita empresa, e eu já passei por empresa assim, que é legal, marca empregador é forte, para o currículo é bom, mas ela não remunera muito bem. Só que tem vários planos de treinamentos legais, estou numa empresa que, de fato, tem um peso legal no currículo, todo dia tem aprendizado, eu consigo fazer um job rotation, eu pego bagagem, então eu estou abrindo mão por um tempo de ter uma boa remuneração, mas eu estou num momento de aprendizagem. Então, isso é importante também ser avaliado, tá? E aqui, vamos falar um pouquinho, então, de remuneração total. Bela, você já trabalhou remuneração total aí nas mentorias? Esse tema é novo? Como que é para a turma aí? Geralmente eu personalizo para quem precisa mais do tema, sabe? Geralmente quando a pessoa tem algum desafio nesse sentido, mas não é geral para todo mundo, não. Tá bom. Gente, aqui no Brasil, a gente olha muito para o salário base mensal, né? Porque olho ali quanto que é o salário, quanto que cai no meu bolso todo mês, brinco aí, né? Vocês já devem ter escutado, né? Que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano, né? Então, um olhar muito forte para o mensal, mas é muito importante ter um olhar igual no esporte, né? Principalmente no futebol, quando você vê assim, o atleta tal foi jogar na Europa para receber tantos mil euros por ano, né? Então, o conceito da remuneração total é justamente esse. Como que eu não olho somente para o mensal e olho para o anual como um todo, né? E aí, a remuneração anual ela é composta por bônus, PLR, né? Que as empresas têm aí as suas políticas ou seguem aí alguma convenção coletiva, acordo sindical. O pacote de benefícios é muito comum empresas, né? Hoje existe um bom padrão de pacote de benefício aí nas grandes empresas. Umas são mais agressivas do que as outras, né? Mas é muito
importante entender o quanto esse pacote economiza do seu salário, né? Então, vou dar um exemplo daqui a pouco, mas, por exemplo, o Gympass, né, que é de academias. Você está deixando de gastar aí 70, 100 reais do seu salário porque a empresa te dá o benefício do Gympass. Ou seja, isso é parte da remuneração, né? Agora, uma outra coisa que eu também, no meu caso, por exemplo, eu avalio muito, são as modalidades de trabalho. Então, esse exemplo que o Caio falou aí, num certo momento, ele prefere o trabalho presencial do que o remoto, porque ele quer se desenvolver, ele quer conhecer a estrutura. Mas lá na frente, quando o Caio tiver aí já com a casca profissional mais formada, isso vai ser certamente um fator de decisão. Ah, a empresa me ofertou trabalhar híbrido, excelente, vou ter mais qualidade de vida. Ah, pintou uma oportunidade para trabalhar numa empresa lá do Sul, só que eu não vou ter que ir para lá presencialmente, vou ser remoto, né? Ou vou ser presencial. Então, avaliem também as modalidades de trabalho do que está de acordo com a sua vontade, né? Hoje eu estou numa cadeira aqui na empresa que eu trabalho, que o meu modelo é híbrido. E aí eu acho que é super legal. Eu até vou mais do que deveria no presencial, mas só o fato de saber que eu tenho essa flexibilidade, né, eu já entendo isso como uma remuneração indireta, sabe? Porque o nível de qualidade de vida melhorou muito. Diga, Damares. Paulo, você acha que esse ponto é algo que pode ser negociado durante um processo de entrevista? Porque às vezes, É. geralmente, a gente vê, né? As vagas, o modelo é tal. Uhum. Mas, por exemplo, ou se você for recrutado pelo recrutador, você acha que esse é um ponto que é possível de negociar ou é mais difícil? Então, eu ia responder depende, mas eu vou falar já que você tem que saber se a empresa tem a política, né, do modelo híbrido de trabalho. Então, por exemplo, se você está indo numa empresa, está entrando numa empresa ou participando do processo seletivo, mas a empresa não tem essa modalidade, não tem como, né, a sua posição ter uma exclusividade de um modelo de trabalho híbrido ou remoto e os seus pares não terem, né, esse tipo de modalidade. Então, a pergunta, na verdade, é: quais são os modelos de trabalho que a empresa tem? Tem um modelo híbrido, mas essa posição não é híbrida. Aí sim, aí você fala assim, não, então como eu posso negociar para que eu tenha alguns dias de home office ou de trabalho remoto, né? Mas primeiro de tudo é a empresa ter a política vigente para os outros cargos já existentes, né? Não pode ser uma exclusividade só para você, sabe? Principalmente porque as empresas, né, falam muito das equiparações, das tratativas, de salário, de benefícios e tal, né? Agora, uma prática que é muito comum hoje em dia é que a pessoa, mesmo que ela seja contratada para um cargo que é elegível ao modelo híbrido, os primeiros meses tem que ter uma pegada, como o exemplo do Caio, presencial, porque é nessa jornada de entrada que você precisa de conhecer mais como que é o jeitão da empresa de ser, que basicamente é a cultura organizacional, né? Então, se você ficar remoto, é mais difícil você conhecer as pessoas, conhecer como as coisas funcionam, qual é a cultura, né? Como que as pessoas se tratam ali dentro, né? Porque o trabalho remoto, ele é muito ali impessoal, né? Você está olhando olho no olho, mas não está com o sentimento ali, né, de como que é aquele estado emocional das pessoas ali no dia a dia, tá? Mas antes de negociar, é perguntar se existe essa política lá dentro, tá? Da empresa que você está participando. E aí, eu trago aqui, né, só uma breve simulaçãozinha de quando eu chamo remuneração total ou simulação de salário total, né? Se vocês quiserem fazer depois o estudo de vocês, acho que a fonte ficou um pouco pequenininha,
Mas basicamente é o quê? Peguem aí o seu salário mensal, né? Ah, fui contratado por 3.000, a PLR aqui no ano paga mais um salário. Então, pega os mesmos 3.000 e divide por 12 meses para você ter o salário mensalizado. Pega aí o que é o pacote de benefícios e faz uma simulação. Ah, eu tenho plano de saúde, mas se eu fosse contratar plano de saúde aqui na minha região, quanto que custa? Um plano individual, um plano familiar? Então, eu estou economizando. Odontológico, seguro de vida, previdência privada, que é uma prática que as empresas têm muito de fazer um depósito ali mensal, né? E lá na frente, quando você sair, você vai ter ali uma grana guardada, né? A previdência ela é com um olhar bem de aposentadoria, mas é um dinheiro que você está recebendo. Então, alimentação, refeição, então, tudo que o pacote de benefícios te traz como economia do seu salário, dinheiro do bolso, e isso é importante compor. A gente está falando isso aqui porque é através dessa análise que, quando você for receber uma proposta salarial de troca de emprego, é isso que você tem que olhar, né? Ah, recebi uma proposta aqui, compara os pacotes, né? Às vezes a empresa lá está te oferecendo R$ 500 a mais, mas nos benefícios ela está te dando menos do que o que você já tem. Então faz uma compensação, né? Uma comparação aí para ver qual pacote é melhor. Apareceu aqui para mim, Isabela. Quem? Você Eu. mesmo. Ô, Diga. Marcinho, acho que um ponto interessante de você comentar também, que vira e mexe alguém me pergunta, é a questão do CLT versus PJ. Então, assim, Uhum. se você puder comentar um pouco o que que você sugere de avaliar, né? Como que você vê essa questão, enfim. Ninguém gosta de dar dinheiro para o governo, né? Quando fala da remuneração PJ, é justamente porque ninguém sente valor em INSS, FGTS, esses descontos mensais que a gente tem na folha de pagamento. A pessoa que vai atuar como PJ, na verdade, é fazer a conta do que você está deixando de ganhar. Normalmente, eu falo que você tem que ter, entre o CLT e o PJ, aproximadamente 70% a mais como PJ. Por quê? Você vai ter um custo de emissão de nota fiscal, e não vai ter FGTS, certamente não vai ter férias, 13º, né? Todas essas outras coisas que o CLT te dá. Então, faz essa análise. Ah, se eu for CLT, sou 3.000, se eu for PJ, tem que ser 6, 7. Porque no ano, você não vai ter PLR, 13º, férias, FGTS, você não vai ter um monte de coisa. Então, tem que fazer essa comparação aí, né, para você chegar em qual seria o seu valor PJ, né? E assim, ainda, gente, não é muito comum as empresas quererem fazer um contrato PJ, porque a legislação trabalhista, por mais que tenha tido a reforma trabalhista aí há algum tempo atrás, essa questão da relação de trabalho, ela ainda é muito forte. A empresa, são poucas as empresas que querem correr o risco de um passivo trabalhista lá na frente. Não, eu era PJ, mas eu era um empregado normal, seguia horário, tinha chefe, tinha que usar crachá, uniforme, não sei o que, tá? E aí você entrar, né, o profissional entrar aí na Justiça do Trabalho pedindo todas as incidências que não recebeu. Então, não é muito comum, tá? Principalmente na nossa posição de analista, é raro as empresas quererem aí uma relação de trabalho PJ, não é muito comum, não, tá? Como é que está aí? Vocês têm visto muito isso? Talvez eu estou falando de um olhar diferente. Como é que estão as experiências de vocês? Tem Eu acho visto? que vaga como consultor talvez seja mais comum, questão de PJ. Acho que analista não vejo De muito, não. analista, eu estou falando, né? Às vezes o mercado mudou em alguma coisa, eu não estou sabendo, mas de analista é Eu bem. vejo que
Eu vejo que depende muito da área. Então, assim, igual essas áreas que estão muito em ascensão, tipo marketing digital, social Ah, sim. media, muito nesse sentido. Nem sempre é chamado de analista, mas muitas vezes o trabalho é como se fosse ali mais ou menos próximo de um analista, a remuneração também costuma ser mais ou menos nessa faixa. E a área de TI também, né? Que tem é um pouco mais comum também, às vezes, ter algumas coisas nesse sentido. E eu vejo muito também de empresas menores. Então, assim, empresas que estão começando e tudo mais. Empresas do digital também, né? O mercado digital, ele oferta mais isso mesmo, porque é uma pegada da turma mais jovem, quer mais liberdade, quer ter liberdade geográfica, né? Às vezes você está prestando um serviço e está em outro local. Agora, quando rola uma oportunidade dessa, a empresa sabe que o profissional não é só 100% dedicado a ela. Então, se a pessoa está no digital ali como um produtor de conteúdo, copywriter ou qualquer coisa, ela sabe, não, ele me atende aqui, ele tem tantas horas comigo no dia, ou por job, né, por projeto, mas ele também vende para outras empresas, né? Diga aí, Caio. Eu ia comentar uma visão mais parecida com a Bela, porque eu tenho um amigo que ele é programador e ele Uhum. tem dificuldade de conseguir um CLT, porque ele queria ter, ele quer, gosta de ter Uai, manda passar, pra mim. que ele gosta de ter passagem duradoura. Aí ele, tipo, agora só tá em PJ, só que ele queria um CLT. E, tipo, ele é um amigo muito próximo meu, aí falando dos processos seletivos, acho que tem essa visão de Bela. Eu acho que, tipo, quando é uma empresa que trabalha, assim, em projetos, que, tipo, acho que é muito bem o escopo do que aquele profissional vai fazer. Então, tipo assim, o que que é esperado, o que que ele vai fazer, eu acho que é mais fácil encontrar opção, vamos dizer assim, PJ, que é tipo assim, é bem claro o que ele tem que fazer, entregar. Uhum. Mas, tipo, É, no meu caso, no meu caso, que eu sou analista de BI, é mais comum CLT, mas, tipo, o consultor consegue, é fácil um PJ. Aí, somando já com a visão aí, por exemplo, Damares. A Bela pois me é, ajudou nisso, hein, gente? Eu era autônoma e a Bela me ajudou muito aí a conseguir na CLT, que eu tinha muita essa dificuldade. e qual que é a Eu, sua área de atuação, Isabelle? hoje eu fico no operacional, trabalho no grupo Carbel, mas Uhum. eu tinha muita essa dificuldade. Eu era autônoma já tinha muitos anos, eu tinha MEI, né? Então eu tinha grande dificuldade de conseguir um emprego CLT. E o meu objetivo realmente era essa questão dos benefícios mesmo, sabe? Que eu visava, né? Essa Uhum. questão de pessoa jurídica também, MEI, é um salário que você não tem fixo, você não sabe, né? Tem segurança. Então, eu queria muito ir para o CLT, só que eu tinha muita dificuldade, porque a minha Uhum. experiência da minha vida inteira era somente autônoma. Então, foi uma reformulação dos currículos mesmo, assim, sabe? A gente Uhum. teve que mexer em tudo. Aí, trabalhar o LinkedIn, né? Enfim. Mas, assim, deu certo, mas foi muito difícil. Realmente, eu vejo que as empresas assustam um pouco, não tem tanto interesse, né? Então, assim, eu tive bastante dificuldade. Uhum. Realmente foi tabela foi muito bom, assim, clareou bem, ajudou demais porque eu tinha, não, eu tentava muito e não conseguia. E às vezes você coloca, como você tem essa experiência como autônomo, às vezes o que você coloca, que você faz, não chama tanta atenção, né? Então ela me ajudou a clarear isso, coisas que eu nunca imaginava que eu poderia colocar no currículo, né, como autônoma, eu consegui. Que é uma área que, assim, é um salão de beleza, tem Uhum. noção, e que eu fazia de tudo, né, dela. Eu fazia tanto administrativo de lá também. Então, eu coloquei, embuti, né, no currículo, vamos dizer assim, todas as funções que eu exercia mesmo. Eu não colocava isso no currículo, realmente. Então, acabou que deu certo e hoje eu até tenho uma dificuldade de ser abordada nessa minha reunião, questão de o meu gestor lá dentro, a gente tem muita possibilidade de crescimento com vagas internas.
Mas hoje eu estou numa gestão que eu percebo que ela não aceita muito bem o fato de a gente se inscrever para outra vaga, sabe? Internamente. Uhum, Então, eu estou tendo essa dificuldade. Então, hoje em dia, eu estou até pensando na possibilidade de parar currículo, né, novamente e tal. Mas com essa nova experiência no currículo já abriu muitas portas, tá? Mas realmente eu vejo que hoje está muito difícil conseguir mesmo sair do PJ para pessoa, né, da uhum. CLT. Muito difícil mesmo. É. Isabelle, a gente não se conhece, né? Mas imagino que você fala de uma posição como é a minha, né? Por exemplo, sou um cara casado, tem filho, o CLT traz aí aquelas sensações de segurança em tudo que ele recolhe ali mensalmente num dia, caso a gente vá seja aí, né, demitido, acertos, seguro-desemprego, aquela coisa toda, né? Mas eu convivo muito também com a pegada dessa turma nova que está entrando aí, que quer mais liberdade, autonomia, quer empreender. E aí, às vezes, essa modalidade de trabalho de PJ, contrato, sem o vínculo empregatício, né? Então, tem um pouco dessas questões das gerações, né? Um público que é muito CLT, outro público que algo mais solto, porque ele quer trabalhar em várias empresas. Às vezes as pessoas estão lá há 2 anos, nossa, já estou aqui há muito tempo. Enquanto, por exemplo, no meu conceito, eu não penso em a cada 2 anos trocar de emprego. Para essa turma mais nova é diferente. 2 anos tá mandando ver por aí, né? Bom, então vamos lá, vamos continuar aí, né? Então falamos aqui de remuneração total, né? Para você como fazer essa análise do salário total, principalmente quando você estiver disparando currículos e receber uma nova oportunidade de trabalho, saber aí como é que faz as comparações para ver se aquela proposta realmente é algo interessante. Outra coisa, né? Mercados que estão em alta. Isso aí não é informação minha, estou trazendo Guia Salarial Exame, está aí aberto, internet, todo ano eles fazem esse estudo. Não é novidade para ninguém que o agro está em alta, né? Já há algum tempo aí o agronegócio vem muito forte, mas esses outros segmentos, né? Eles continuam por exemplo, quem está em Belo Horizonte sabe o quanto a indústria aqui em Belo Horizonte, mineração, isso é algo muito forte, né? A área de tecnologia continua, o varejo, comércio. Então, só aqui citando aí os 6 segmentos a nível Brasil que estão mais em alta hoje, né? De acordo com o Guia Salarial da Exame, só para vocês saberem. 2 segmentos que eu queria trazer para vocês, talvez, desencanarem um pouco. Bancos. Gente, banco é legal porque paga bem na entrada, mas sai fora de banco. Se alguém aqui trabalha em banco, né? Bela, o meu caixa preta do trabalho está funcionando aqui, né? Gente, eu tenho Mas um acho que quem tá canal. aqui não tem. Acho que não sei, talvez a Jess é de banco, mas Gente, acho deixa que eu Eu no falar com tinha geral você. não. vontade de procurar umas vagas em. Não, sai fora, Damares. Deixa eu te contar. Eu tenho um canal no Ah, não, a YouTube. Jess não. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Abrindo a Caixa Preta do Trabalho. E aí, lá a gente fala só verdade, né? Verdade que, assim, às vezes você não escuta dentro da empresa, ninguém te conta essas questões salariais, o que que é bom, o que que é ruim, o que que o pessoal esconde ou mente, né, e tal. E aí, por que que eu falo que bancos não é um bom segmento de atuação? Banco, ele te dá uma alavancada de grana na entrada, porque o sindicato dos bancários é muito forte. Então, bancos, o que que te oferta? Trabalha 6 horas por dia, né, que é a legislação deles. Na teoria, Tem, na teoria, na teoria.
tem um piso salarial inicial hoje que imagino que deve estar a partir de quase uns R$ 3.000 e um pacote de benefícios, assim, pesadíssimos. Então, assim, a pessoa deve ganhar lá R$ 2.000 de ticket de alimentação, sabe? É um negócio paulada na entrada. Só que vai minar a sua carreira. Vai minar a sua carreira total. Então, assim, se alguém pensou em atuar no segmento bancário, né? Fiz ciências econômicas, fiz economia na faculdade, vou trabalhar num banco. Cara, não fica lá por muito tempo, porque a carreira de bancário, você vai assim, entrou ali em alguma posição, daqui a pouco todo mundo em banco vira gerente, a missão do gerente de agência é vender produto, você vai virar um comercial do banco, e na hora que você for voltar para o mercado, é muito difícil as empresas enxergarem um profissional de trajetória bancária, por exemplo, para trazer para a área de finanças, falar assim, nossa, esse cara tem uma trajetória bancária legal, é bom para mim. Não é, não é, tá? Então, assim, o segmento bancário não é um segmento que eu recomendo vocês fazerem carreira. Se estiver pensando em dinheiro, beleza, né? Porque tem prêmios, bonificações, tal. A nível de carreira, não é algo legal. Outra coisa, segmento de serviços, tá? Estou numa empresa que terceiriza mão de obra. Quando a empresa do segmento de serviços, o maior custo dela é custo com mão de obra, salário. Então, normalmente, são empresas que têm muita rotatividade, porque às vezes, vamos pegar aqui, uma empresa de manutenções prediais, uma empresa de conservação e limpeza. Tem uma empresa que chama Manserve, não sei se vocês já viram no LinkedIn, todo dia eles estão contratando. Ali é uma empresa que aloca mão de obra, né, nas outras empresas, é uma terceirizada. Assim como a Damares falou, né, não sei qual que era o segmento da sua empresa, mas fica sempre aquele frio na barriga quando está prestes a vencer o contrato, né, que é o bid, que eles chamam internamente das empresas. Se não vencer o contrato, vai demitir todo mundo, né? Então, normalmente, os contratos são no máximo de 1, 2 anos e tal. E se o maior custo é com mão de obra, você certamente não vai ter uma remuneração compatível com o mercado, né? Então, são bancos e empresas de serviços, eu digo que tem que ser empresas que você passa ali momentaneamente, tá? Entra, entende um ofício, aprende uma atividade, né? Começa a dar uns direcionamentos de carreira, já começa a ganhar uma grana, mas depois dá uma focada nesses segmentos aí que estão na tela aí, né? Por exemplo, que vão alavancar a sua trajetória profissional, tá? Beleza? Damares, qual que é o segmento de serviços da empresa que você tá? Então, o segmento era um pouquinho diferente da minha função, porque eu era estagiária na empresa que eu tô agora, e aí meu contrato estava acabando. E aí surgiu oportunidade nessa empresa terceira. Era uma área de proteção ao negócio, era uma área de segurança, mas eu era analista financeiro. Certo. Mas foi dessa forma, eu entrei e falei assim, é a oportunidade que eu tô tendo agora, eu não quero ficar desempregada, mas a partir do momento que eu entrei, eu já estava olhando, porque eu não queria ficar. Eu via que, né, a empresa fornecia, né, como próprio, muito mais benefícios de que estando ali como terceiro. Uhum, isso aí, entendi. Aqui, uma coisa que eu não falei lá no slide lá do Júnior Pleno Sênior é o seguinte, gente, essas caracterizações do Júnior Pleno Sênior, ela também vai depender de acordo com o tamanho e porte da empresa, tá? Então, por exemplo, se você está numa empresa menor, né, vou continuar no exemplo da Damares aqui, às vezes ela já aprendeu a fazer todas as atividades e ali ela está classificado como um analista pleno, um analista 2, né, o que for, já saiu do nível iniciante. E aí ela participou de um processo seletivo e ela foi para uma indústria, onde a estrutura é muito mais robusta. Então, é muito comum acontecer isso, assim, numa empresa menor, eu sou um analista num nível mais alto, numa empresa maior,
eu tenho que me reajustar, né? Descer ali um downgrade ali de posição, porque a estrutura é mais robusta, o processo é maior, tal, e vice-versa. Às vezes você está com um analista sênior numa grande empresa que equivale a um gerente numa empresa menor, né? Pelo nível de conhecimento que você pode entregar, níveis de responsabilidade, gestão de orçamento e tal. Então, é importante também, tá, gente, olhar essa questão do tamanho, porte das empresas aí, tá bom? Deixa eu só até fazer um comentário sobre isso. Uhum. Que eu já tive cliente, por exemplo, que assim, ele era diretor numa pequena empresa, mas ele tinha uma remuneração ali de R$ 6.000. Então, se a gente for pegar uma grande empresa, ele poderia ser um analista sênior, não necessariamente ele tem que estar num cargo de liderança. Então, é importante ter essa equiparação e conhecer a fundo também as empresas que a gente quer trabalhar, né? Então, provavelmente muitos de vocês aí já devem ter feito aquele exercício que eu falo das top 15 empresas, top 10 empresas, justamente por isso, porque às vezes, em uma empresa, você vai ser coordenador, em outra, você vai ter que ser analista pleno, em outra, você vai ter que ser analista sênior. Então, a gente precisa entender cada cenário, né? Uhum. É isso aí. E aí, olha, para você ver, a pessoa tinha um título de diretor ganhando R$ 6.000. Gente, diretor não ganha R$ 6.000, né? Vamos falar a verdade. Ou seja, a empresa é menor, uma estrutura menor, sai dando título de cargo aí do jeito que acha que tem que dar e não está correto, porque aí estraga a carreira da pessoa, colocando lá numa carteira de trabalho que ele foi diretor, mas na hora que ele entra num Glassdoor ou ele quer participar de uma pesquisa salarial, ele vê que o diretor ganha 30, 40 mil reais, e aí o cara fica frustrado, né? Então, uma coisa que eu venho conversando nos meus grupos de RH, foi, cara, dá os títulos certos, cara. Beleza, numa empresa menor, é aceitável pagar aí R$ 6.000 num gerente, mas gerente de empresa boa não ganha R$ 6.000, né? Ganha mais, né? Então é isso, assim, a pessoa que tem uma posição, tá lá classificado como diretor, ele tem que ter consciência, não, esse nome aqui tá errado, né? A minha esposa, por exemplo, quando ela trabalhava, minha esposa é jornalista, hoje não é mais, né? A gente empreende no outro segmento, mas uma certa vez ela estava me falando que o cargo dela era superintendente de comunicação. Oh, você tem noção o que é um superintendente? Gente, é o papa da empresa, né? Estão te sacaneando com esse nome aí. No dia que você for fazer um currículo, aí, né, é muito importante ter uma mentoria, porque a pessoa não pode, de forma alguma, colocar um título desse lá, porque aí já espanta. Falando, ó, que isso? Estou com uma vaga de analista, chegou um currículo aqui de um superintendente, né? Então, é importante ter essas consciências, né, Bela? Assim, é aí que o trabalho da Bela faz Sim, eu sentido. trabalho muito isso. É, Até o caso da Belle também a gente fez isso, porque a gente precisou criar uma nomenclatura ali de cargo, né? Como ela era autônoma, meio que não tinha ali uma nomenclatura. Aí a gente criou uma nomenclatura de forma que atraísse o recrutador certo. Então, e nesse caso também do diretor foi a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que sempre ir ajustando para fazer sentido. é isso aí. Diga. Vamos lá. Aproveitando que você falou isso, eu me recordei de uma questão. Por exemplo, trabalho voluntário. Tem Uhum, alguns programas de trabalho voluntário que têm cargos. E uhum, vou falar, por exemplo, um que eu fiz, que é da ESEC. E aí, no da ESEC, a gente desenvolvia a questão de liderança das pessoas. Então, tinha cargo, por exemplo, gerente de Customer Success, uhum. etc. Você acha que colocando isso no LinkedIn também atrapalha? Não, não atrapalha, porque o trabalho voluntário, as ações sociais que você faz extra trabalho remunerado, aí é isso mesmo. Você está liderando um movimento, liderando pessoas, tomando frente para que a coisa faça acontecer, né? É o mesmo que uma estrutura, por exemplo, não sei se ainda tem nas faculdades, o que era a empresa júnior. Às vezes você era diretor lá naquela empresa júnior mesmo, era da sua responsabilidade fazer aquele negócio funcionar.
né? Então, mas aí é muito importante estar muito bem caracterizado que essa posição é de um trabalho voluntário, né? Então, e aí sim, né, não tem nada a ver, tudo bem, tá certíssimo você colocar de fato qual que é o nome, o título que vocês deram lá, né? Eu conheço a ESEC, sei como são os trabalhos lá, muito legais, né? E aí tem todo o peso e é muito bem visto, né? Essas questões aí, tá? Bom, gente, outra coisa super legal aí, principalmente para quem tem liberdade, né, tem mobilidade e está olhando a nível Brasil as oportunidades. Então, quando você receber uma proposta de trabalho que envolve mudança, né, é importante a gente saber, né, que as regiões, cada região tem um custo de vida muito diferente, né? O Caio está em outra localidade que não é Belo Horizonte? Você está onde, Caio? Recife. Delícia! Minha sogra é de Pernambuco, na verdade, ela é de São Bento do Una. Acho que é isso. Rapaz, daqui é É, São é. Bento do Una. É longe. É Então é longe. Eu longe. quero É fazer coisa um de Porto de encontro Galinhas, presencial não? em Recife, hein, gente? E É tu isso aí. pensou aqui só Curtir na uma Luz de Mel, não praia. foi? Bora Eu todo mundo me pra lembro. praia. Pronto. É. Então, e aí, olha só, né? O trabalho da Bela, onde que chegou, né, gente? Super legal, de forma remota e tal. Mas vamos supor que aí, né, vocês estão aí nessa pegada aí de entrar para o mercado de trabalho e aí rolou uma oportunidade de ir trabalhar em uma outra localidade. Pô, cada um sabe aí os custos de vida de onde mora. Então, eu coloquei aqui alguns critérios para que vocês avaliem, né? Não é novidade aqui, né? Certamente vocês já conhecem, mas só para a gente debater, né? Alguns critérios antes de aceitar uma oportunidade. Então, por exemplo, dá uma pesquisada, tem várias informações no Google de qual é o custo médio das cidades. Então, se você pega, né, São Paulo, a gente sabe que São Paulo é caríssimo se você quiser morar ali nos grandes centros de São Paulo. Ou então você vai ter que se sujeitar a morar num bairro mais distante. Vai valer a pena, né, eu aceitar uma proposta para São Paulo, mas ter que morar num lugar de difícil acesso e tal. Então, dá uma avaliada aí com relação aos custos dessa nova localidade. Tenta negociar um pacote de mobilidade, isso pode te ajudar demais, né? Um primeiro ano a empresa vai custear aí um aluguel, um auxílio moradia, uma mudança, ou então uma vez a cada 2 meses uma passagem de retorno para minha base, né? Porque a mobilidade envolve isso, né? A sua família está ficando para trás, você vai querer voltar, né? Então, tenta negociar alguma coisa nesse sentido, né? Dá uma avaliada, quando eu falei lá atrás com relação de o custo do aprendizado. Eu morei, não sei se vocês já ouviram falar, lá em Carajás. Carajás está lá no meio da floresta amazônica, lá do Pará, longe. Você chega de avião, o cara fala assim: coloca o cinto aí que nós vamos pousar. Você olha na janela, só vê mato. Fala, vai pousar aonde, meu filho? Né? E aí, mas eu morei lá 3 anos. Por quê? Porque eu queria viver eu fui para ganhar dinheiro, óbvio, mas eu queria viver essa experiência de como era sair daqui de Belo Horizonte, ir para uma região mais remota, era na Vale lá, que é mineração, né? E foi super legal, né? Fiquei lá por 3 anos, e aí qual que foi a minha negociação? Ó, era cara a passagem para vir para o Sudeste. A cada 3 meses eles me davam uma passagem para vir em casa e ainda eu tinha um bônus de ficar aqui 3 dias a mais, né? Então ficava sábado, domingo, ainda podia ficar mais 3 dias úteis da semana. Então é muito legal assim tentar essas negociações quando você recebe uma proposta aí de mobilidade. E aí, pegando já esse embalo aí, né? Se você vai mudar de região, pô, curte a nova região, né? Aproveita, recebeu uma proposta para ir morar lá em Recife,
chama o Caio, vai dar um rolê com ele, conhece o que a cidade tem de legal, né? Porque hoje, por exemplo, eu aí nesses 43 anos, o que eu acho mais massa é que eu rodei profissionalmente num monte de lugar que eu não iria a turismo. E aí você vai criando, né, bagagem ali para a roda de conversa, você tem assunto ali para falar, pô, cara, quando eu trabalhei na Séculos Relógios, a fábrica era lá em Manaus, era super legal. Quando eu estava em consultoria, eu fui aí no Porto de Suape e fiz aí, ajudei na contratação de mão de obra. Isso é verdade, viu, cara? Fui aí em Suape mesmo e tal. Então, sabe, lugares, né? E aí eu falo assim, pô, tem que curtir esse negócio da mobilidade, né? Então, essas são algumas dicas aí que eu dou aí para vocês, né? E quando a gente falou lá atrás que hoje vocês que estão entrando no mercado estão com a carta na manga, assim, né? E o poder muito maior de negociação do que foi talvez na minha época, onde a empresa que era dominadora. Então, eu tenho falado muito o seguinte, que empresa boa demite gente ruim. Isso sempre rolou, né? Isso sempre aconteceu. A empresa não está satisfeita com o profissional, ela vai lá, faz a demissão, e aí você que estava lá naquele senso de pertencer, recebeu ali a sua carta de demissão. Mas o que está ocorrendo muito hoje também, e aí na empresa que eu tô, eu venho perdendo muita gente, que é o conceito de gente boa tá demitindo empresa ruim. Então, quando eu fico falando aí, ó, eu estou fazendo um movimento na internet de abrir aí caixa preta do trabalho, é porque vocês não aceitam mais aquele assunto obscuro. Pô, qual que é a política de remuneração aqui na empresa? O salário movimenta de quanto em quanto tempo? É uma vez por ano? É 5% de um step para o outro? Eu tenho uma avaliação de desempenho, eu tenho feedback. Como que a PLR é calculada como? Né? Não é aquela fórmula mirabolante que ninguém entende. Então, o nível de transparência ele passou a ser um critério, né, para as pessoas ficarem, né? Então, às vezes, esse conceito de empresa ruim não é porque a empresa não é idônea, é porque ela não é transparente. E aí você fica ali trabalhando, mas cheio de dúvida, não sabe para onde a sua carreira vai, o que você tem que fazer para melhorar a remuneração, até que enche o saco e coloca o currículo no mercado para ir para outra oportunidade. Então, quando eu falo de gestão de carreira, vocês nessa mentoria com a Bela, não olhem só que foi uma oportunidade de uma recolocação no mercado, mas também de ser o dono da sua carreira e o dono da sua trajetória profissional, tá? Fala aí, Caio. Eu tava deixando para falar isso no final, mas é porque era justamente isso. Eu sinto que o meu momento tá muito nessa parte de gente boa demite empresa ruim. Uhum. Porque gosto muito de onde eu trabalho, mas chegou num ponto que, tipo, eu me destaquei muito, porque, tipo, o meu setor contratou muita gente nova junto, muito júnior junto, e a gente foi evoluindo. Só que chegou um momento que cada um tem uma régua diferente. E eu me Uhum. destaquei horrores, tipo, já quebrei vamos dizer assim, o círculo do meu setor, já estou atendendo outro, e tudo por muito meu mérito. E eu estou gostando. Só que eu tô vendo que, tipo, todas as atividades que eu tô desenvolvendo, eles não estão me dando clareza de onde eu vou chegar. Então, eu já tive um feedback, ele falou, não, você tá bom. E eu tô liderando. Aí ele fala, não, a gente deu a liderança, porque sabe que você gosta disso. Aí, quando tem alguém da alta liderança para responder, sou eu e tal. Aí eu falei, beleza, eu tô sendo bom nisso, eu tô entendendo. Mas isso vai me Uhum. levar para onde? E não tem clareza. E ele tive o feedback, ele falou assim, eu só posso discutir reajuste, etc., depois de um ano. Eu fiquei, beleza, eu entendo que tem a política da empresa, eu falei, até aí, entende.
mas eles não me dão, eles não falam para onde eu vou. Então eu me dedico, vou buscando, falo que estou interesse. Às vezes vou buscando até outros setores para poder entender um pouco mais de estratégia da empresa. Mas eu comecei a ficar assim, caramba, eu não estou tendo clareza da onde eu posso me encaixar aqui. Vou exercer ao longo tempo. Não é interesse de eu sair agora, tipo assim, não tô procurando outra vaga, mas eu falei assim, é bom eu ter muita clareza da onde eu posso aprender e entender aqui para eu saber que, tipo, é um próximo passo, porque eu tô incansavelmente demonstrando que querem entregar mais e Uhum. eles estão me mantendo porque sabem que eu sou o melhor, mas, tipo assim, também não sabem o que fazer comigo. Aí, tipo, tá sendo bom esse momento aqui, porque justamente o que eu tô pensando da minha gestão de carreira é mais ou menos isso também, de, tipo, me valorizar, entender que tem outras oportunidades, de eu ver, tipo, melhorias de vida, da minha vida como toda. Sim. Aí, essa palavra que você falou, gente boa demite empresa ruim, acho que me pegou e foi o que eu quis me expressar, porque é justamente isso, tipo, beleza, eu tenho isso aqui, mas eu acho que eu consigo algo melhor. É. E aí, cara, assim, essa necessidade de ter uma política de remuneração, de carreira, é, gente, é política, tá? Porque uma coisa que a gente fala muito, né? Não existe aquela pergunta de nós, enquanto profissionais, falar assim: ô empresa, qual que é a carreira que você tem para mim? A empresa não tem carreira para ninguém. A carreira é sua, né? Você que é o dono da carreira e é você que vai fazer a trilha dela. Mas tem muita empresa que não tem nem a estrutura, nem a política, nem o procedimento. Então, certamente, aonde você está, talvez não está estruturado também, sabe? E aí fica ali, ó, pô, na hora que você botar a faca no pescoço, eles vão lá, não, eu vou te dar um aumento de R$ 500, mas sem justificativa, sabe? Um negócio meio de retenção imediata ali para dar uma remediada, né? E aí, né, tô vendo que a Amanda tá aqui, a gente trabalha junto, né, Amanda? Cara, pô, quando eu vim trabalhar onde nós estamos hoje, eu sentava lá, eu falava assim, gente, vem cá que a tabela salarial aqui eu mostro para todo mundo, né? Pode me mandar embora se quiser, mas, cara, é uma sacanagem os empregados não saberem qual que é a política, como é que funciona, o líder, né? O papel da liderança. Então, certamente alguns de vocês lá na frente vai assumir um papel de liderança e aí não deixem a sua equipe passar essa dor que vocês estão passando agora, né? Senta, fala abertamente, porque a informação está muito na mão. Ou seja, a gente citou aqui o Glassdoor, é uma ferramenta, né, de análise de salário, mas tem quantas outras mais, né, Amanda? Comenta aí que você está com a mão levantada aí, me ajuda. Como assim? Essa falta de clareza, ela é tamanha que, assim, no início da minha carreira, né, tamanha minha inocência e falta de, de instrução que eu cheguei a brigar com a pessoa de remuneração, porque eu fui questionar, né, as coisas e achando que a questão de responsabilidade, salários e, tipo assim, eu deveria negociar com aquela pessoa responsável ali, né, por Uhum. remuneração, e não É. com meu superior imediato, né? Então, assim, porque até então, né, a justificativa é a remuneração, é proporcional com as suas responsabilidades. E aí eu fui contra-argumentar isso, né? Uhum. E fui discutir com a pessoa, porque, na verdade, a pessoa, né, ela só estava ali cumprindo o papel dela e eu deveria ter essa conversa com o meu superior, né? É. Mas é muito verdade isso mesmo. Ô, Então, é gente, engraçado que, por mais que tenha, né, tem sim as políticas, regras, porque tem que ter, né, mas na hora que realmente, no susto ali, né, então, assim, a empresa, quando ela quer reter, ela retém. E, assim, eu conheço casos, inclusive, assim, de que a empresa fez de tudo para a pessoa reter e simplesmente o gestor decidiu não reter. uhum. Então, Sim, foi uma decisão de simplesmente segurar a informação e falar: ó, beleza, então aperta a mão da pessoa e pronto. vai Sendo embora, né? que, exato, o RH tinha, né, disponibilizado todo
digamos assim, quase o dobro de salário para a pessoa. É. Então, No geral, gente, aqui nós estamos conversando e eu não estou trazendo, né? Eu estou trazendo da minha bagagem profissional, né? Hoje nós, né, Amanda, nós estamos numa empresa, mas a gente tem uma trajetória que vem de outros históricos. E assim, os RHs, gente, sofrem, sabe? Porque o papel do RH não é demitir, contratar, dar o aumento. Quem faz isso é o líder. O RH está ali para criar política, o procedimento, processar a coisa, né? Quando tem folha de pagamento junto, ou fazer desenhos de plano de carreira, sucessão, os planos de desenvolvimento, assessment e outras coisas mais, né? Mas ainda no geral, principalmente no mercado de indústria, que é forte aqui em Minas, a liderança é muito ruim, né? É ainda aquele líder no geral que fala assim, ô, os caras do RH estão te chamando lá. Aí o empregado chega lá, me mandaram aqui. Olha, te mandaram aqui por quê? Não sei, mandaram vir aqui, mas na verdade é uma demissão que está esperando. E aí o líder que deveria ter feito isso lá atrás, ou pelo menos, né, ao longo do ano, ter ido dando feedbacks, né, aqueles sinais, né? Estou dando sinais de que a trajetória não está boa, espera ali o caldo entornar e vai lá e demite o cara. E o cara, às vezes, acha que está performando bem, mas, na verdade, ele não está atendendo a expectativa. Então, a liderança nossa, no geral, no mercado brasileiro no geral, não é boa, né? Não assumem o papel de verdade. Diga, Damares. Até falando sobre essa questão de liderança e dos exemplos que você deu, por exemplo, a gente pode então chegar no gestor para entender essa questão da remuneração, porque, por exemplo, eu sei que na companhia o cargo tem os grades, então a um tem grade 1 e nem sei mais quantos, porque eles não passam essa informação, a gente não tem visão. Então, por exemplo, eu não sei se eu tô grade 1, 2, se eu já cheguei no máximo, eu não Dá tenho vontade de visão matar. nenhuma. Não tenho visão nenhuma disso. E eles não falam sobre essa questão. E aí a gente fica até na dúvida, por exemplo, porque um outro ponto também é que, por exemplo, você mostrou aquela questão, né, do júnior, do pleno, do sênior, eu me sinto que nem o Caio comentou, de que tá sobrando ali na área. E eu faço minhas funções praticamente sozinha, eu faço tudo sozinho. E os meus gestores já falaram que já tô sobrando na área, que eu já desempenho função de pleno, mas não vem. Não surge a oportunidade. E aí, algo que não, né, a empresa, ela é grande, então ela tem política, ela tem definido essas coisas, mas eu não sei se é a área ou se é o gestor, porque, por exemplo, é uma área que o meu gestor já falou assim, não tem descrição de cargo, não tem matriz de papel e responsabilidade, que tem que criar isso, mas aí eles jogam pra gente criar. Então, tipo assim, se quer ter uma descrição de cargo, então você tem que sentar aqui e criar isso do zero pra gente apresentar para gerência. E eu tô vendo que a única forma de talvez eu conseguir, dentro daquela área ali, conseguir algo é realmente desenvolver esse papel. Mas eu vejo que não deveria ser um papel do analista, deveria ser um papel do gestor, né? Com certeza. Com certeza é um papel do gestor saber qual que é a estrutura, até mesmo porque, por exemplo, se você quiser desenhar uma trajetória de carreira, ele tem que saber qual que é a estrutura que aquela área comporta, né? Tem um negócio nas empresas, vou tentar não falar em inglês, mas o termo é o Workforce Planning, que é o planejamento da mão de obra necessária para cada área. Então, por exemplo, se na sua área lá tem 10 pessoas, vocês podem ficar lá 10 anos. Não é correto que todo mundo vire um analista sênior, porque é igual o time de futebol. Você não precisa de ter 11 camisas 9, certo? Você tem um que é o goleiro, tem o outro que faz a outra função, tem o outro que é o cara top do meio de campo ali e o que faz o gol, né? Então, numa organização de força de trabalho, toda a área precisa de ter quem é o auxiliar, quem é o analista júnior e quem é o sênior, né?
Então, o líder tem que ter isso muito bem claro. Olha, seu cargo vai até tal faixa salarial. Se você quiser aumentar mais, tá vendo o Joãozinho que senta naquela cadeira ali, que faz tal função? É aquela cadeira ali que paga mais. Nessa atividade que você está, o seu limite é até, entendeu? Esse que é o bate-papo honesto, né? De você saber, se não, beleza, nessa atividade que eu estou fazendo aqui, hoje eu ganho 3.000, o máximo que ela vai chegar é 4.200. Se eu quiser ganhar 5, eu tenho que assumir o papel daquela outra figura ali, né? E aí vai numa crescente, tá? Diga, Amandinha. Ô, Marcinho, mas tendo em vista essa falta de, vamos colocar aí, de competência da liderança, né? Uhum. O RH não deveria acompanhar isso mais de perto? Sim, com certeza. Fazendo esse papel de educação, né? De educador mesmo, né? De formar a liderança. Os RHs continuam tentando fazer o papel de ficar ali numa retaguarda mais consultiva, mas em vários momentos precisam de ir a campo para poder fazer. Mas continua naquele impasse de tipo assim, ao invés de ir na área e falar com as pessoas, continua. O papel é de dar autonomia para o líder fazer, sabe? Fala assim, ô líder, cara, vem aqui, você que tem que fazer. Então, vou dar um exemplo do nosso ambiente de trabalho. Por que está tendo um grande investimento no processo de avaliação de desempenho? Porque a gente treina liderança e isso não reflete lá na equipe. Então, a equipe tem que ir lá na hora de fazer a avaliação de desempenho lá, o 360, falar, cara, vou avaliar meu líder mal, porque o cara não é bom gestor, né? E aí começa a virar ali um papel ali de identificação da onde funciona e da onde não funciona, né? O que é muito comum aqui em Minas, né? As empresas estão num mercado muito, muito tradicional, muito industrial, muito mineração, e aí aquele cara carrega um know-how daquele segmento muito forte, e as empresas ficam com medo de perder aquela pessoa, né? E aí abrem mão de ter uma liderança com uma gestão legal para poder fazer uma retenção de conhecimento. Isso eu vejo que é um grande problema hoje, sabe? De não querer perder porque aquela pessoa domina demais o assunto. E aí abre mão de ter uma liderança com uma boa gestão de equipe. Infelizmente. Né? Uma coisa que eu vejo também, que, assim, não sei se no cenário aí faz sentido, mas geralmente eu converso com alguns clientes também a questão do papel do BP, né, que é o Business Partner. Então, nem todo mundo às vezes conhece esse papel, mas geralmente é uma pessoa do RH que tem esse papel consultivo nas áreas. Então, às vezes, né, se o seu gestor ou não tem o conhecimento, ou não precisa, ou não tem interesse, enfim, né? Dependendo da situação, dá para acionar a BP. Então, no meu caso, por exemplo, foi a BP que me ajudou muito a mudar de área, porque o meu gestor, querendo ou não, tinha um pouco desse lado, né? Tipo, ah, não, mas você vai sair da minha área e tal. Por mais que ele não falava abertamente, assim, dava para ver. E no meu caso, na época, eu ainda nem estava dentro da regra geral, né? Eu nem poderia mudar de área, enfim. E aí acabou que com a ajuda da BP e tudo mais, as coisas foram encaminhando, sabe? Então o papel da BP em alguns casos também pode ser interessante, pode ajudar, dependendo da estrutura da empresa, dependendo do tipo aí que vocês estão inseridos. Uhum, isso aí. Nem toda estrutura tem BP, né? Uhum. A figura do BP realmente acaba entrando aí, eu vejo que empresas maiores, mais estruturadas, porque aí é uma pessoa com conhecimento mais generalista e aí vai fazendo aí esse corpo a corpo com as pessoas, né? Mas eu vejo que não é tão comum, né? Por exemplo, imagino que na empresa da Damares, pelo que ela, né, não sei qual é a empresa dela, mas não deve ter essa figura lá.
Tem, da BP Tem? tem, só que não Que bom. responde a gente. Não responde. Tem, mas não. Tem uma dificuldade para Ferrou. responder os Tipo, tem, líderes, mas não imagina os acontece, né? analistas. Mas isso não é só empresa pequena, não, tá? É, mas Exatamente. a dela é grande, gente. A eu minha é sei qual que é. grande, né? Depois vai estar todo mundo stalkeando assim. Me adiciona lá no LinkedIn da Laris. Vou te adicionar. Ô, gente, sabe assim, ó, eu atuo de forma generalista no RH, mas o que eu gosto é a área de remuneração, sabe? Mesmo assim, é onde eu mais me encontro, né? A gente carrega aqui no Brasil ainda todo o conceito da população brasileira com relação aos tabus do dinheiro, sabe? Tempos atrás, quando o contra-cheque era de papel, né? Todo mês as pessoas recebiam ali o seu contra-cheque, todo mundo abria meio que ali 7 chaves e tal, né? Escondia, um não sabia quanto o outro ganhava. Em casa, as pessoas não falam, né? Os casais não conversam sobre dinheiro, às vezes, quem é casado. Os amigos, às vezes, têm receio de falar quanto ganha. Então, ainda mesmo da cultura do brasileiro, esses tabus com relação a dinheiro. E se a gente está falando que a liderança, no geral, são pessoas mais velhas, pensa, isso está na raiz do cara, né? Ele fala assim, se eu falar tabela salarial, o meu empregado vai imaginar quanto que é o meu salário, né? Então, é mais ele querendo esconder o salário dele do que de falar dos critérios, né, da posição da equipe, sabe? Eu vejo que ainda é muito disso, né, da cultura do brasileiro, do que o brasileiro carrega de ficar escondendo, né? Pô, quantas vezes a gente já escutou falar aí que rico é gente amaldiçoada, né? Então tem muito disso, né? Eu sinto mesmo que quando o líder não fala de salário, não fala de tabela, é porque ele está escondendo a informação dele, do salário dele, não é para a pessoa, sabe? E aí causa um estrago, né? Infelizmente. Certo? Mais perguntas? Ó, eu quero deixar aqui, Ô, né? Marcinho, eu tenho uma. À Só vontade. mais uma aí para finalizar. Não, estou com tempo com vocês. As empresas não deveriam atualizar essa tabela anualmente com a inflação, não? Ah, sim, com certeza. Cada empresa, Amandinha, cada empresa tem a sua política de atualização de tabelas salariais. Ou ela atualiza usando o índice sindical, ou ela atualiza por pesquisa de mercado, tá? Aí vai da estratégia da empresa. Eu já passei em empresas com os dois tipos, né? Então, o que é o problema de quando a política da empresa é por reajuste do índice sindical? Então, vamos supor que o salário inicial do analista júnior é R$ 3.000. Aí veio o índice do sindicato e deu 10% de aumento, né? Na época de inflação alta, tá lá, 10%. Aí passa para 3.300. Aí no ano que vem, mais 10%. Aí vai para 3.500. Aí vai só aumentando aquela faixa e engrossando. Em algum momento, a empresa inflou tanto a folha de pagamento que ela precisa de fazer o famoso turnover lá para ela reequilibrar a folha. Por quê? Por mais que a tabela aumentou, existem no mercado pessoas que estão dispostas a vir para trabalhar por 3. E o dispostas é uma resposta que as pesquisas salariais que mandam, né? Então, eu fui atualizando pelo índice sindical, mas eu tenho mão de obra disponível no mercado que topa ganhar menos, né? E aí, por isso que tem empresas que atualizam por índice, tem outras que vai por pesquisa, porque, infelizmente, a gente sabe que a inflação no Brasil ela é alta, mas os salários não acompanham, né?
tem um achatamento, né? Aí você pega, por exemplo, o salário mínimo, ele aumenta percentualmente muito mais do que qualquer outro índice, só que o salário mínimo é baixo ainda, né? Mas se você pegar a nível de comparação, o mínimo aumenta aí 12%, 13%, enquanto os sindicatos estão dando 5%, né? Então, assim, é confuso, sabe? É confuso mesmo. Né? Infelizmente, as empresas hoje estão optando mais por justificar o não aumento, o não reajuste da tabela mediante aí a informações de mercado, tá? É uma justificativa. Tá, joia. Explicado. Marcinho, eu anotei aqui também uma pergunta meio polêmica, digamos assim, que eu acho que Bora. seria legal assim, você compartilhar um pouco da sua visão, da sua opinião, que é um tema que eu tenho visto o mercado começar a comentar sobre isso e tudo mais, que é a questão do trabalho remoto versus o crescimento na carreira. Então, tem algumas pessoas falando, tipo assim, acaba que quem ficar só trabalhando remoto, né, vai ter mais dificuldade para se tornar um líder, um gestor, parará, pensando a longo prazo, né? A gente vê que tem muitas grandes empresas voltando para o 100% presencial. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre isso, que eu acho que vai ser bem bacana para o pessoal. O trabalho remoto, ele de fato diminui a sua capacidade de conhecer cultura da empresa que você tiver. Acho que o mais importante do trabalho remoto é o segmento da empresa da pessoa. Então, por exemplo, se é uma empresa do segmento digital, de tecnologia, o trabalho remoto é muito comum. Então, você está com um monte de gente que é remoto mesmo. Está todo mundo no mesmo balaio. Agora, se você está em outro segmento que não é digital, é uma empresa de produção e tal, de fato, o trabalho remoto te tira ali do contato do dia a dia, de conhecer a cultura, das pessoas conhecerem a sua desenvoltura no relacionamento, na liderança com as pessoas, no dia a dia, né? Então, desacelera mesmo essa jornada aí para uma trajetória de liderança. E aí a pessoa, ela vai querer ali, pô, eu estou no remoto, eu preciso aparecer. Aí toda vez que tem uma reunião online, é o cara que mais fala, é o cara que mais levanta a mão, é o aparecido ali, porque ele quer mostrar, né? E aí começa a virar um cara chato, né? Então, numa trajetória de carreira, para quem quer ter uma trajetória de liderança, mas a posição é remota, eu sugiro, quando a gente falou lá no PDI, falar assim, cara, eu queria combinar alguns dias de ir no presencial. Nem que tenha que ter um investimento próprio, assim, sabe? Mas fazer uns combinados, né? Ou sugerir, por exemplo, lá na empresa que nós estamos hoje, tem pessoas que é do trabalho 100% remoto, mas o líder, uma vez por mês, traz todo mundo para o presencial, porque aí é a capacidade de quem está longe também, né, aparecer, mostrar suas qualidades e tal. Então, quando a gente fala lá que a carreira, o domínio da carreira é a própria pessoa que tem, fala assim, poxa, eu estou vendo que as pessoas estão mais, quem está mais no presencial tem mais desenvoltura do que eu que estou longe, cara, vou fazer uma proposta aqui. Ó, eu quero de tanto em tanto tempo ter uma oportunidade de ir presencial, passar uma semana, vocês me conheçam, se saber que eu não tenho 1,90 m, eu tenho 1,78 m, sabe? É meio que isso, assim, né? Então, na hora que a pessoa pega a rédea da própria carreira, ela tem que olhar também aonde que ela está perdendo a oportunidade, sabe? Porque, de fato, nós estamos aqui batendo um papo. Eu estou falando aqui, né? Nós estamos com 1h40, eu falei mais do que todo mundo. Vocês são super talentosos, mas aqui a desenvoltura foi minha, né? Que é o normal das reuniões. Quem é o dono do tema, quem é que convidou para a reunião, vai falar mais, e aí você concorda, às vezes você quer confrontar, mas não tem oportunidade, e aí sai ali, fica ali numa retaguarda. Não apareceu, né? Então eu acho que isso, assim, né? Quem está remoto
e quer olhar para uma carreira, mesmo que não seja só de liderança, mas que quer ter uma crescente, eu acho que tem que fazer ali o plano, sabe? Das oportunidades. Falei, Caio. É só para adicionar. Então, a oportunidade de estar presencial seria, tipo, tentando extrair do que você disse, ter a oportunidade de viver a cultura, a política da empresa. Seria isso, né? Sim, cara. Cara, Aham. cultura, né? Hoje eu cuido de cultura lá na empresa que eu estou, e cultura, ela é intangível. Você entra naquele ambiente e sente, né? Uhum. Pô, você entra lá, pô, eu sinto que aqui as pessoas são legais, camaradas, ou não, né? Eu entro aqui, nossa, o ambiente aqui é pesado demais, as pessoas não se cumprimentam, ou então são desrespeitosas. A gente fala muito de diversidade e inclusão, né? Então, se é uma verdade, se é mentira, sabe? Isso você não consegue transferir remotamente, né? É importante ir lá sentir se é uma verdade, sabe? Então, acho que é o primeiro aspecto, assim, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui, uma vez, eu estava participando de um processo seletivo na Fiat. Fiz várias etapas aí remoto e tal. Quando eu fui no presencial, eu falei assim, cara, não quero vir trabalhar aqui. Pode ser uma empresa grande, enorme e tal, mas é um nível de Não vai rolar. arrogância. Não é meu estilo. Eu falei, cara, beleza. Porque, assim, aqui, é igual eu estava falando dos bancos, né? Pô, paga bem inicialmente, o tal do benefício lá de você comprar um carro mais barato e tal, né? Uma empresa que, numa roda de conversa, meus amigos vão saber muito mais do que é a Fiat do que é a Belgo, né? A Fiat faz carro, a Belgo faz o quê? Faz arame, né? Normalmente tem que ficar explicando. Mas, na hora que eu fui lá fazer uma etapa presencial e eu conversei com o cara que seria o meu gestor, eu falei, dá para mim não. Muito obrigado. Tá muito diferente de como é o meu trato com pessoas, sabe? Ah, aham. Não, é legal porque eu acho que eu não tinha pensado por esse viés, espectro, porque eu tenho interesse de ser gestor, e é uma coisa que eu já vi esse potencial em mim, mas eu só tinha noção que, tipo assim, eu consigo lidar muito mais no presencial, eu consigo conversar, dá para ver que eu sou uma pessoa extremamente aberta, solícito no presencial do que no digital. Então, eu Uhum. sabia que, tipo assim, para poder ver mais o meu lado profissional, é muito melhor o presencial do que o digital. Só que eu não tinha tido essa ideia que também o presencial também demonstra, tipo assim, ser a cara da empresa também, tá entendendo? Eu não tinha visto, tipo, disso também fazer parte do meu perfil. Então, isso é uma coisa que vai tomar como nota aqui, como, assim, é bom pensar sobre isso também. Não. Para fazer gestão de pessoas, né, liderança de pessoas, assim, cara, tem que ter contato presencial, né? Tem que ser um negócio é, é, pessoal, assim, né? O contato, olho no olho, ver a gente não fala lá que o corpo grita, né? As pessoas são expressivas. Então, no digital, você pode ficar aqui, ó, olhando para a câmera, mas debaixo da mesa você está dando o dedo para a pessoa, filho da mãe, vontade de mandar sopa, né? O grupo do WhatsApp é assim, só falando mal e o cara sorrindo. Né? O telefone tá bombando aqui debaixo. Viu o que você falou? Coloca um vídeo fake. Tirando só o print da Né? conversa para fazer fofoca. Eu faço isso. Faz os memes e tal. Então, cara, então, gestão, bicho, não existe feedback online. Pô, o feedback tem que ser presencial, né? Vai lá, marca a pessoa, bate um papo. Pode ser que as conversas nem sempre são conversas confortáveis, né? Uhum. Mas que a todo momento seja uma conversa profissional, né? Pô, quantas vezes eu já tive conversas chatas que eu escutei, né, de líder meu, e depois a gente saiu para almoçar, né? É foda. Você engole, mas você tem que ter maturidade, né, para isso.
E não rola de ser online. Online tem que ser outros temas. Na hora que o bicho está pegando, tem que ser presencial. Não tem jeito não. O remoto, o híbrido é legal demais, né? É isso que eu falei. Só de você saber que tem a política já é legal, né? No dia que eu não estou bem, eu não vou trabalhar remoto, vou trabalhar de casa, vou trabalhar. Tem uma viagem, um casamento para ir. Vou já fazer a viagem, trabalho remoto e já estou no lugar, né? São essas vantagens que o híbrido nos dá. Mas tem temas que tem que ser no presencial, não tem jeito não, olho no olho. O que eu ia comentar é que, assim, eu sou super fã do home office, né? Sou hashtag Team Home Office. Mas eu vejo muito essa pressão até das empresas, de um modo geral, nesse retorno para o presencial. Então, assim, ainda que, por exemplo, a pessoa vai ficar ali no emprego remoto, vai conseguir, às vezes, uma vaga numa empresa menor hoje em dia, mas se ela for pensar na carreira dela daqui muito tempo, eu acho que fica um pouco mais limitado, porque hoje a gente fala de, a Amazon voltou para o presencial, empresa tal voltou para o presencial. Então, assim, acaba que pensando a longo prazo, sabe, eu acho que vão ter alguns pontos aí. Então, assim, acho que pensando na pandemia, pensando em 2 anos, em 5 anos, 3 anos, ainda é ok, mas pensando numa carreira inteira, talvez pode se tornar até igual se tornou a questão do etarismo, da questão também das pessoas ficarem muito tempo, né? Então, antes a pessoa ficava 23 anos na empresa, aí acabou, ela foi desligada, ela ficava ali meio perdida no mercado. Talvez com o remoto pode ser que isso aconteça também, né? De tipo, ela ficou tanto tempo no remoto que para ela ir para o presencial, no momento com 50 anos, 60 anos, pode ser que seja desafiador e pode ser também que o mercado não receba tão bem. Então, acho que é um ponto assim para a gente pelo menos ficar de olho, sabe? Ir pensando e avaliando o mercado. E percebendo também qual que vai ser o movimento das empresas. Eu acho que, assim, aí quando a gente falou lá dos segmentos, né? Gente, o Brasil é um país que vive de commodities, né? É industrial, é mineração, é petróleo, óleo e gás. A força da mão de obra, ela vai continuar sendo de produção. O nível nosso de tecnologia a ponto de não precisar mais da mão de obra, ela eu acho que nunca vai chegar nesse nível, né? Pode evoluir o tipo do trabalho, né? Então, você pega lá, ao invés de eu ter um operador da máquina, eu vou ter um robô. Mas aí o que vai acontecer? Eu vou ter um cara de PCP, né, de planejamento e controle da produção, eu vou ter um programador, vai mudar o tipo da mão de obra, mas que a necessidade de ter alguém lá vai existir. E aí, consequentemente, as outras posições vão continuar tendo a necessidade, né? Quem é que atende presencial aquela pessoa lá? Quem é que tira a dúvida? Quem é que é o gestor? Quem é a liderança? Sabe? Quem é que recebe o cliente? Quem é que olha a qualidade do produto? Sabe? Então, eu acho que é pelo tipo de negócio que o Brasil tem, sabe? No nosso caso, né? Quando a Amazon decide voltar pelo presencial, é porque ela está focada em cultura, né? Porque o negócio dela é todo digital, é um marketplace enorme. Mas ela estava percebendo que as pessoas, o que ela mais tem de forte é atendimento ao cliente, que é o customer service, né? Ela começou a perceber que estava perdendo algumas coisas da característica da cultura, e aí ela fala assim, opa, vou dar um passo para trás, porque nós crescemos demais na pandemia, né? Todo mundo passou a comprar muito online, dá uma preguiça ir para o shopping agora, e aí eu tive que aumentar a quantidade de pessoas que trabalham para mim a nível mundial, então deixa eu trazer todo mundo para dentro de casa de novo, para dar um banho e choque cultural nessas pessoas, e depois, quem sabe, eu vou flexibilizando novamente, né? Então, não é porque chamar para o presencial tem que ter propósito, não é simplesmente para ter a presença das pessoas ali, é porque tem um objetivo, né? Ok? Pessoal, ó, excelente conhecer vocês. Tá aí, né, meus contatos, como eu disse, Márcio Cruz Paulo lá nas redes sociais. Vamos manter contato,
me chama lá. Eu estou numa pegada aí de gravar alguns podcasts e alguns vídeos aí, que é o meu caixa preta do trabalho, como eu disse para vocês. Super disponível, quando quiserem chamar para bater um papo, vamos marcar mais vezes. A Bela é um exemplo para mim de profissional assim, que tomou rédea da carreira. Não sei se a Bela contou, mas a gente trabalhou junto num projeto na empresa que eu estou hoje. Ela era estagiária, mas mandava para caramba. Ela era a mais nova do grupo lá. Poderosa chefinha. Era a poderosa chefinha lá. Felipe me chamava assim. Que botava a rédea. A gente era um monte de macaco velho lá que ficava tentando enrolar ela no cronograma e ela botava moral. Ainda quando atuando com engenharia, né, Bela? E aí, assim, pô, virou a trajetória de carreira e aí tá fazendo um trabalho super legal. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Na época, a gente era colega de trabalho, e ela, por si só, direcionou, e eu fico muito feliz. A gente já fez um podcast juntos e vamos fazer muita coisa junto ainda para frente aí. E eu desejo muito sucesso para vocês. Obrigada, Marcinho. Obrigada a participação aí de todo mundo. Eu adorei, assim, o conteúdo foi ótimo. E muito obrigada aí pela participação, por todas as perguntas. Acho que foi muito bom toda a troca. E qualquer coisa também, qualquer dúvida, qualquer questão, aí vocês mandam pra gente, beleza? Perfeito. Pode compartilhar esse Muito PowerPoint aí, obrigada. tá, Bela? Tá, joia. Né? Para nós mesmo, para servir como um relembrete aí. Beleza. Obrigada, Marcinho. Beijo, viu, gente? Valeu, gente. Bom Obrigada, descanso. viu, gente. Márcio? Obrigada, Valeu. Bela. Eu amei Tchau. demais. Nossa, Tchau. Obrigada. Até mais.